Oi, pessoal! Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês, muito especial. Na verdade, eu vim contar uma história que provavelmente quem tá aqui não sabe, porque tem entrado muitas pessoas novas e só saberia dessa história quem me conhece bem, ou quem já me segue há muito tempo, desde o início, há uns 3 anos atrás. E eu vim contar a história de como a gente perdeu nosso sobrinho, filho da minha irmã. Eu postei um vídeo, mostrei um pedacinho da matéria. Teve gente curiosa querendo saber o que aconteceu e eu vim contar pra vocês. Bom, gente, eu já vou logo de começo falando que é a minha versão, sabe? A minha história. Na época eu era um pouco criança, não criança, mas eu era adolescente, sabe? Mas eu tinha mentalidade bem infantil, sabe? Eu era bem menininha. Então vou contar tudo da minha perspectiva, o que eu sei, o que eu vivi e o que eu vi. Dessa vez não vou envolver minha irmã, não vou envolver ninguém. Vou contar as coisas pela minha percepção. Mas claro que eu não vim até aqui pra contar alguma mentira pra vocês. Eu vou falar a verdade, mas na minha percepção e como assim foi tudo pra mim. Eu vou falar também pra vocês que tem várias matérias e que tinha várias matérias, tanto no jornal quanto em reportagens. Porém, como foi há mais ou menos uns 12 anos atrás, acho que foi em 2006, como foi 2006, não consegui achar nenhuma das reportagens que a gente fez, nenhuma matéria. Eu queria muito ter achado, mas ainda vou continuar procurando, porque eu acho que não sei se não ficava registrado, sabe, naquele tempo. Tem muito tempo, né, gente? Eu acho que não ficava registrado como hoje em dia. Você consegue achar as matérias no YouTube ou em qualquer outro lugar. Mas se por acaso eu achasse, eu ia colocar pra vocês. A única matéria que a gente tem, que eu acabei de rasgar, essa é que eu tenho. Essa aqui, ó. Já rastinho, deve estar escrito. Bom, gente, essa perda nossa foi o primeiro sobrinho, o primeiro neto e o primeiro filho da minha irmã. Então, assim, eu sempre muito apaixonada por criança. Sonhava muito em ter uma irmã, um irmão, pra me poder cuidar. E, no caso, essa foi a minha primeira oportunidade. Logo depois, assim, um pouco tempo depois, foi um ano depois, a gente teve a oportunidade de cuidar da Ana, como vocês sabem, que é minha irmã. Só que naquela época eu não tinha nada. E eu, doida por criança, depositei todas as minhas esperanças e todo o meu amor nesse bebezinho que ia vir. Bom, gente, o nome do bebê era Vitor. Ele nasceu dia 17/5/2006. Na gravidez mesmo, a minha irmã já fez a ultrassom e detectou que ele tinha um probleminha no coração. Não era um probleminha, deu um problema, acho que meio sério, né? Deu que ele tinha metade do coração só nos exames. Mas assim, pra confirmar e pra ver a gravidade do caso, ele teria que nascer pra ser submetido a exames, né? Pra descobrir de fato o que ele tinha. Mas até então que a gente ficou sabendo já na gravidez, no final da gravidez, é que ele tinha metade do coração. Então, assim, foi um desespero, né? Mas a gente sempre, assim, bastante confiante. Começou as preocupações logo no parto, que não sabia ao certo como ia ser, se ele ia nascer vivo, se ele ia nascer morto, se ele ia nascer bem, se ele não ia nascer bem. Toda essa preocupação, e eu, mesmo nova, já sentia toda essa preocupação. Mas eu sempre tive muita fé e aquele tempo que eu era mais nova eu tinha mais ainda. Então, assim, eu tinha certeza que isso ali era só uma coisa que ia passar, né? Que ele ia ficar bem e ia dar tudo certo. Sei que chegou o momento dele nascer e ele nasceu uma criança bem, aparentemente saudável. Se eu não me engano, ele não precisou de nenhum equipamento, nada. Ele realmente nasceu muito saudável. No caso, ele tava com um negocinho só no nariz que colocaram, mas não necessariamente ele precisava. Ele realmente nasceu muito bem. Não mamou porque não sabia, os médicos não sabiam se ele ia ter força pra mamar, se ia prejudicar ele de alguma forma. Então eles davam leite no copinho, se eu não me engano, no caninho, né? Mas ele tomava pela boca mesmo normal. Porque ele nasceu bem, nasceu aparentemente muito saudável. E aí ficou internado, né? Só que, gente, o problema maior, no caso, foi que aqui não tinha os equipamentos certos para fazer o exame e fazer o verdadeiro diagnóstico do que ele tinha. Aqui, no Espírito Santo, não tinha. E aí, os médicos falaram que ele precisava ir para São Paulo. E no caso, começou a nossa luta. Nossa, sim, eu era adolescente, né? Mas a luta da nossa família para conseguir uma vaga no hospital, conseguir ser transferido
sem ter dinheiro para pagar as despesas e conseguir descobrir realmente o que ele tem, ou o transplante de coração, que no caso era o que constava que ele precisava, já que ele tinha meio coração, né? Então, começou a luta da nossa família. Eu lembro ao certo de quase tudo. Eu lembro que teve vaquinha online, que teve bastante reportagem, a tribuna ficava em cima para conseguir. A gente foi atrás de político, foi atrás de mães que tiveram o mesmo problema. E eu lembro que foi, tipo, pra mim foi uma confusão muito grande, porque ao mesmo tempo eu não entendia a gravidade, mas eu entendia que era grave. Eu, tirando a mãe e o pai do neném, eu fui a única pessoa a pegar ele da família. Eu fui visitar, consegui pegar ele no colo, a médica ofereceu e eu aceitei. Eu fui a única pessoa que peguei ele no colo. E ali tava todos os meus sonhos de iniciar a vida com o bebê. Porque, gente, eu era aquela criança apaixonada por bebê. Não, existe crianças que gostam de boneca. Eu era apaixonada por criança. Eu ainda sou apaixonada por criança. Eu, já falei em outros vídeos, eu era a criança que brincou de boneca até os 15 anos, 16, porque por mais que eu fingia que eu não brincava, eu brincava escondida, sabe? Que eu queria estar grávida, eu queria estar com bebê, enquanto minha prima, por exemplo, que brincava muito de boneca comigo, enquanto ela queria ser a empresária bem-sucedida, com a casa, com o carro e sem filho, eu queria estar grávida segurando uma na mão. Tipo assim, não bastava eu ter a criancinha pra me segurar. Eu queria estar grávida também. Oh, Deus. Então é isso, todas as minhas expectativas estavam direcionadas àquele bebezinho, aquele ser pequenininho, que eu peguei no colo e eu tinha certeza que ele ia sair dali e que a gente ia ser muito feliz. Começou a luta, não durou muito essa luta da nossa família pra conseguir a vaga no hospital. Pelo que eu me lembro, gente, foi a nossa família que conseguiu a vaga, conseguiu tudo. Procurando políticos, claro que foi como se conseguiu, mas teve ajuda de outras pessoas, mas foi a gente que correu atrás. No caso, não foi o hospital, foi a gente que correu atrás. Nesse tempo tinha passado... Eu não sei quanto tempo tinha passado, eu sei que o neném Vitor morreu com 17 dias. Então, assim, foi tudo nesse período aí, da gente correndo atrás, da gente conseguir e tudo. Só que aconteceu uma falha muito grave que a gente, olhando assim, a gente que não é médico sabe que não deveria ter acontecido. Que o médico não deveria levar as coisas pro lado pessoal e ter misturado as coisas, porque a vida de uma criança foi tirada por causa de um erro. Eu acho que talvez uma imaturidade, eu não sei. Só sei que o médico não deveria ter tomado essa atitude. Então, o que aconteceu? Devido a tanta assim, pressão da gente querer que o Vitor fosse para São Paulo com o intuito de salvar a vida dele, o médico pegou birra, ficou com raiva e decidiu mandar ele do jeito que ele tava e na mesma hora. Tipo assim, o Vitor ele tava bem, só que o médico mandou ele de fralda e de noite e pro hospital de avião pra São Paulo, daqui do Espírito Santo pra São Paulo. Ele simplesmente ficou com raiva, a gente não assinou nada e nem nada. Ele simplesmente ficou com raiva e falou, vocês querem que vá? Então ele vai. Tipo assim, ele podia ter explicado direito os motivos que ele não podia ir. Ele podia ter falado, não, ele não pode ir agora. Não que a gente tava pressionando ele pra ir agora, a gente tava pressionando pra que algo fosse feito. Porque ele ainda tava vivo, entendeu? A gente queria que algo fosse feito. Mas aí esse médico teve essa atitude, assim, não separou as coisas, levou pro lado pessoal e simplesmente decidiu e falou que ele ia naquele exato momento, mandou o nenenzinho, tinha dias de vida, só de fralda, passou assim pela rua, né, foi de avião, foi transferido do jeito que tava de noite. Segundo os médicos de São Paulo, o problema dele foi ter ido dessa forma. Ele não era um bebê que deveria ter sido encaminhado daquela forma. Minha irmã conta que assim que ele saiu do hospital, antes dele chegar no avião mesmo, ele já estava inchando, já estava totalmente diferente. Ele chegou em São Paulo uma criança totalmente diferente da que ele saiu daqui. Então, gente, e se eu não me engano, ele também estava no hospital com pneumonia, né? Então é exatamente por isso que ele não poderia ter saído daquela forma que o médico simplesmente mandou. Chegando no hospital, gente, em São Paulo, ele, como eu falei, ele já chegou diferente, a pneumonia já estava mais agravada, e daí ele foi piorando.
conseguiram fazer o exame. Até uma tia minha tinha sonhado que na verdade ele não tinha meio coração, que na verdade o coração tava virado. E era por isso que na ultrassom só dava pra ver a metade. Tipo, o coração é assim, por exemplo, né? E tava virado. Então por isso só dava pra ver a metade. Então, no caso, ela tinha sonhado que ele não tinha meio coração. E lá em São Paulo constataram que realmente era isso. E que ele viveria até os 3 anos sem nenhum problema. Depois, assim, até os 3 anos, deveria fazer uma cirurgia de correção da artéria. Que era pra trocar lá, que tava invertido, alguma coisa assim. Então, o Vitor poderia ter ficado bem, poderia ter ido pra casa, poderia ter amamentado, poderia estar conosco até hoje. Só que essa atitude do médico levou a vida dele. E aí o Vitor já chegou lá, a pneumonia já tava pior, daí já teve infecção generalizada e foi daí pra pior, ele morreu com 17 dias de vida. Eu sei que foi a primeira perda grande da nossa família, e aí foi tudo muito difícil. A minha irmã, vocês já imaginam que não foi nada fácil pra ela, não foi nada fácil pra ninguém, mas pra ela especificamente, pra ela e pro meu cunhado, que vocês viam na aparência deles que eles não estavam bem. Esses 17 dias pareceram que foram anos, eternidades. E ela teve que voltar para São Paulo com o bebezinho dela, mas ele estava morto. Eu tô lendo aqui o nome da doença que ele tinha sido diagnosticado. Acredito que isso aqui foi antes de descobrir que era só inverter uma artéria lá. Síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Esse era o nome do problema. Uma doença considerada rara. Ele já tinha conseguido tudo, né? A ida para São Paulo, o hospital que ele ficou em São Paulo, que eu não lembro o nome agora, mas é um hospital grande de São Paulo. E possivelmente tinha conseguido o coração também, para ser transplantado para ele. Aqui eu vou ler para vocês, ó. Um dos médicos que atenderam a criança, cardiologista infantil Roberto Thiago, não vou falar o nome dele todo, tá, gente? Roberto Thiago disse que o bebê não tem a parte esquerda do coração, responsável por bombear o sangue para todo o corpo. Além disso, tem uma artéria aorta pequena, e que complica ainda mais. A melhor alternativa do Vitor, segundo o médico, seria um transplante de coração muito raro e complicado. Na situação em que o menino se encontra, seria preciso um órgão de um paciente que tenha morrido por anencefalia, falta de cérebro ou por acidente, o que é raro, pois a maioria dos bebês morrem por infecção. Ó, eu tô vendo aqui, ó, o Hospital de São Paulo, Instituto do Coração INCOR. Bom, gente, então assim, foi isso. Isso aqui foi antes de descobrirem o que ele tinha realmente na INCOR. Como eu falei, não era metade do coração, simplesmente o equipamento daqui não dava pra ver direito e só tava virado. E ele necessitaria só de uma cirurgia de correção. Na verdade, ele tinha até conseguido o coração, porém não ia ser preciso usar, né? E o que matou ele foi uma infecção generalizada que causou, depois da piora da pneumonia que ele teve, indo daqui para São Paulo, com temperatura diferente, no frio, de fralda. E isso também tinha vídeos, tá? Eu não tô falando da minha boca, tinha vídeos, passou na televisão na época, vídeo dele saindo da incubadora, só de fraldinha até o avião. Então, tudo isso provavelmente poderia ter sido evitado. Estaria aqui com a gente com uns 15 anos por aí, ou iria fazer 15. Feliz, e é isso aí, gente. O bebê tenha partido assim novo, como eu falei, 17 dias só de vida que ele teve aqui com a gente. Mas vai junto esperança, expectativa, sonhos. Sei que, como eu falei, minha irmã ficou muito mal depois disso. Ela teve outras perdas, mas no caso foi aborto. Até ter o primeiro filho dela, que foi o Samuel, que eu mostro aqui direto também pra vocês nos vídeos. Tá aí nos vídeos antigos. Que depois do Vitor e do aborto que ela teve, foi o primeiro bebezinho dela. E hoje ela tá aí, uma mulher forte, bonita, muito mais forte, depois de tudo isso que aconteceu. Porque as coisas de ruins acontecem com todo mundo, ninguém tá livre disso. E por mais difícil que seja, acaba nos fortalecendo de alguma forma, né? Então, todos nós nos fortalecemos com isso. Claro que poderia ter sido evitado e poderia ter sido muito diferente, né? Mas infelizmente não foi. Eu vou botar aqui no finalzinho do vídeo umas fotos dele,
a gente não tem muitas coisas pra lembrar dele. Como eu falei, foram 17 dias de vida. Teria os vídeos que mostraram ele, né? Mas acredito que não vai estar disponível na internet, porque há muito tempo atrás, foi 2006. Se tivesse, com certeza eu ia adorar ver e adorar postar aqui pra vocês também. Mas vou ficar com as fotinhos. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscreve aqui no meu canal se você gostou. Depois desse problema dele, a gente conheceu algumas outras crianças. Uma outra criança, que acho que foi uma, não lembro, que teve o mesmo problema, na verdade o mesmo problema que ele tinha sido diagnosticado, que era um problema raro. E morava aqui perto da gente, a gente teve contato com ela, com a mãe dessa criança, que também chegou a morrer, porque nessa doença em si é muito raro sobreviver, né? Ele precisaria de um transplante de coração, como eu falei, de uma criança que tivesse morrido por acidente ou sem cérebro. Tipo assim, geralmente a maioria das crianças morrem por infecção. Ou então a segunda opção é fazer várias operações, uma atrás da outra. Seriam várias. Pra tentar consertar o problema dele, ia ter que ser várias. Mas, como eu falei, né? Chegando lá na ENCOR, fizeram o exame e descobriram que na verdade não era nada disso. E que ele realmente era uma criança que poderia ter vivido saudável até os 3 anos mais ou menos de idade, quando ia precisar fazer uma cirurgia de correção. Mas é isso aí, gente. O vídeo de hoje é esse. Vim contar a história pra vocês. Vocês conhecendo a história da minha família, acaba conhecendo um pouquinho mais de mim. E é isso aí, um grande beijo e até o próximo vídeo. Se tem alguma história aí na sua família de perda, se você é uma mãezinha, mamãe de um anjo, quiser deixar aqui embaixo a sua história, eu vou ficar muito feliz em ler e em comentar também. Então é isso, gente. Tchau. Quando eu olhei aquela janelinha de vidro, não tinha mais nada. Não tinha um bercinho, não tinha uns aparelhos, não tinha o Vitor. Ali eu tinha certeza que ele tinha falecido. A perda foi muito difícil. Então, de qual forma que eu fiz? Eu não tinha mais o Vitor. Estava naquele caos todo, o sofrimento era terrível, porque aquela criança foi esperada. Então eu fui buscar a Deus, eu não tinha ouvido. Então todo culto, eu ia no domingo só para a igreja. Se eu não fosse no outro culto, eu me sentia tão mal, mas tão mal, eu chorava tanto, eu sentia tanta falta do Vitor. Eu comecei a ir na igreja não para buscar a Deus depois da perda dele, e sim para poder me alimentar, para poder ficar em pé. E então, depois de 2 anos, eu engravidei de novo. Foi muito bom, porque eu tinha certeza, absoluta certeza, que eu ia conseguir, que Deus ia me dar. Só que aí veio um aborto. Então, mais tristeza, mais choro. Aí foi difícil, porque nesse momento a gente pensa, isso eu falo principalmente para aquelas que acham que não vão ter filho. Deus faz e Deus cumpre. Talvez a gente não está entendendo direito o que Deus está falando. Talvez a gente não está perguntando a Ele o que Ele quer para a nossa vida. Talvez a gente não alcançou ainda porque a gente não está preparado para aquilo que Deus tem para a gente. Então, mais um aborto, mais uma tristeza, mais um choro. E a sensação, quantas e quantas vezes eu ouvi falar, até sonhos. Pessoas tendo sonhos comigo que eu não poderia ter filho. Isso é porque as pessoas pensavam dessa forma. Só que quando viu pessoas para mim dizer isso, eu sentia uma tristeza tão grande. Eu sentia dentro de mim que eu era seca, que eu não podia ter filho, que é a mesma coisa. A situação que eu estava, para mim, era a mesma coisa. Eu não poderia ter filho. Porém, Deus falou que ia me dar. Deus é fiel. E eu sentia dentro de mim a certeza que Ele me dava. Eu vou te dar. Eu tinha certeza que Ele ia me dar. Então eu quero dizer que o Vitor se foi, mas que deixou muitas marcas, muito amor aqui da família dele, que nesses 17 dias de vida conheceu uma pessoa incrível.